Ora, boas pessoal, bem-vindos a mais uma voltinha do Fragas Rides e hoje um vídeo um bocadinho diferente. Gostava de falar um bocadinho aqui sobre, no fundo, sobre as motas e sobre, não é sobre a forma como as motas podem ser perigosas ou não, porque há muitas situações que podem ser perigosas. Agora a verdade é que ao andarmos de moto estamos a expor a um risco maior do que em muitas outras situações e eu já estou perdido. Quis fazer aqui um caminho que achava que sabia, mas estou mais ou menos perdido, não faz mal. Nas motas estamos expostos a outros perigos e há pouco tempo, não vou dizer um grande amigo meu, porque não vou estar aqui a ser cínico, nem esse o meu objetivo com o vídeo, mas um conhecido relativamente próximo de um núcleo de amigos que faleceu, e podem ver o vídeo do 28, que foi uma excelente e muito bonita homenagem ao Guilherme. Está no canal de Sobre Duas Rodas e o acidente aconteceu de moto, e eu, apesar de ele não ser um amigo muito próximo, eu tinha estado com ele 2 semanas antes no Bom Barral, tínhamos estado na boa lá com um grupo a comer cachorros, beber cerveja e tal, mesmo descontraídos, na boa, um gajo 5 estrelas, impecável mesmo. E quando soube disso, o que me deixou a pensar foi exatamente o facto de, num dia está tudo bem e estamos a rir e a beber cerveja e a comer cachorros, a fazer aquilo que gostamos, que era andar de moto e a ver motas, e no dia a seguir podemos não estar cá. E isso leva-me a pensar, e uma das conversas que estávamos a ter nesse dia é o facto da malta gostar muito de medir o tamanho das pilinhas, não é? Como se costuma dizer, principalmente a malta das motas, gostar muito de medir o tamanho das pilinhas, e isso muitas vezes causa acidentes ou coisas menos desejadas. E eu já tive experiências ainda na WR, aliás, eu tenho quase certeza que esse vídeo na WR ou já na TRK, bem, já não sei, mas esse vídeo está aí no canal. Eu até vou deixar aí, olha, vai lá de aparecer aí, a informação com o link. Por exemplo, malta que vai para o Cabo da Roca ao domingo a achar que aquilo é um circuito, se querem um circuito, tem um circuito mesmo aqui muito perto, em que tem promotoras de track days que fazem muitos track days, tem a possibilidade de ir para a pista. Eu sei, sai mais caro, sim, mas acreditem que pagar com a vida se calhar é um bocado pior, principalmente quando pagam com a vida dos outros também. Se foderem a vossa, esta linguagem, fragas, isto é calma, não te exaltes, se lixarem a vossa vida, o problema é vosso. Agora, se lixarem a vida dos outros, aí o problema já não é só vosso, ok? Portanto, a malta tem muito essa mania de mas eu ando mais com não sei quê, eu ando mais com não sei quantos. Pessoal, eu sou o primeiro a admitir que eu adoro fazer umas boas curvas com alguém atrás ou à frente e ir a puxar, entre aspas, um pelo outro. Adoro isso, mas dentro de uma consciência, ok? Porque há um limite, e o problema é esse, é que há muita malta que não sabe o que é o limite do inconsciente, ok? E isso para mim
é muito básico. A partir do momento em que, primeiro, a partir do momento em que estou a pôr a minha vida em risco, ou estou a arriscar mais do que aquilo que eu acho que é necessário, paro com aquilo que estou a fazer. Em segundo, eu nunca chego sequer a ponderar meter a vida dos outros em risco, ok? Isso para mim não está em causa. E há muita malta que não pensa nisso. Lá está, nesse vídeo que eu tenho aí da TRK, que eu venho na estrada da Lagoa Azul e vem dois, um deles já em contramão e o outro a passar ainda mais em contramão. O que é que acontece? Por acaso, como eu sabia que há atrasados mentais daquele nível, já vinha prevenido para isso e desviei-me. Eu fiz aquilo basicamente em cima da linha branca. Estão a ver a estrada da Lagoa Azul, não é? Fiz aquilo em cima da linha branca na berma. Portanto, agora pensem no espaço que eu tive para não chocar de frente com outra moto, ok? Por isso, pá, é completamente desnecessário. Se querem medir o tamanho das peixotas, vão fazê-lo para o outro lado. Não o façam em cima de uma moto numa estrada pública, ok? Ou se quiserem fazer isso, façam de forma consciente. Eu muitas vezes, às vezes venho aqui ao cabo e há aí um vídeo, está aí um vídeo relativamente recente, eu atrás de uma 1000RR, atrás de uma CB500, pá, tudo ok. Mas a partir do momento, por exemplo, se eu viesse atrás de um deles, não foi o caso, ok? Mas se eu viesse atrás de um deles e um deles se metesse a ultrapassar estupidamente carros em zonas de fraca visibilidade, em que vinha um carro em contramão e ele ultrapassava só para ser mais rápido, pá, eu sou o primeiro gajo a meto uma acima e vou assim como estou agora, ok? Pá, não vale a pena, não vale a pena arriscar, lá está, a nossa vida e a vida dos outros por uma estupidez que no fundo é medir egos, ok? Para medir egos vamos ali ao circuito do Estoril, ou ao circuito do Algarve, ou ao Braga, ou ao Cartódromo, ou onde vocês quiserem, e pronto, depois aí medimos os egos como eles têm de ser medidos numa situação controlada, em que se nos magoarmos, é porque não sabemos mais, ou normalmente é porque não sabemos mais, ou por circunstâncias que não controlamos, mas aí depende de nós só. Está um ambiente controlado, ok? Agora na estrada, pá, não façam isso, não façam isso. E há muita malta, principalmente da geração do meu pai, que deixou de vir ao Cabo da Roca, que vinha cá sempre, mas que deixou de vir ao Cabo da Roca exatamente por causa disto. Lá está, eles se calhar, na idade em que eu estou agora, ou mais novos, vinham aqui e faziam as mesmas estupidezes, mas rapidamente se aperceberam que, pá, não vale a pena. E entretanto, obviamente as circunstâncias mudaram, a estrada está com muito mais movimento, etc, etc. Portanto, pá, não vale a pena arriscar. E há muita malta dessa geração que quando vem, fica chateada por vir. Ou seja, perde o prazer de vir a um sítio que devia ser fixe, para se vir aos fins de semana, não é? Para dar uma voltinha, para relaxar de moto. Perde o prazer de fazer isso devido aos atrasados mentais que andam na estrada, ok? Pá, e eu não estou a dizer que eu às vezes não faço porcaria na estrada, que às vezes não ultrapasso um carro onde não devia ultrapassar, não estou a dizer nada disso. Agora, certamente que é muito raro isso acontecer, porque eu tenho consciência ainda, graças a mim, não é a Deus, pronto, tenho consciência daquilo que faço, ok? E sempre tive muita noção de que, como disse uma vez um polícia numa operação stop, menino, vá com cuidado, que isso o para-choques é o seu corpo. Pois, eu sei, e como já fui ao chão, e principalmente a primeira vez que fui ao chão não foi por culpa minha, foi literalmente porque fui abalroado, senti bem o que é o corpo ser o para-choques. Portanto, não quero muito a felicidade, mas, e eu não tenho escape, meu. Mas deixem-me só fazer aqui um apontamento. Já no outro dia, com esta moto acontece muito mais do que acontecia na TRK. Na TRK acho que me fizeram isso uma vez, mas ainda anteontem o que é que foi? Pá, dois putos também no passeio a pedirem assim para eu acelerar, e a cara de felicidade deles quando eu acelero, mesmo esta moto não fazendo barulho praticamente nenhum, é priceless. Pá, adoro. Mas pronto, foi só aqui
um pequeno reparo, e segura a criança, que é para não acontecer nenhum desastre. Aliás, eu acho que não estava a filmar isso, mas pronto, sem dizer motas e o que era, o que é que aconteceu. Por exemplo, aqui, das últimas vezes que vim ao Cabo, estava a descer e pá, já estava mesmo aqui a chegar ao fim, a chegar à famosa curva do U, não é? Aquela curva onde se mete a malta toda a tirar fotografias e não sei o quê. Pá, e quando estou a chegar aí estão tipo assim, 2 carros, ok? Estava a vir para baixo. E apercebo-me de um grupo aí de 4 motas atrás de mim. E como é óbvio, lá está, aí podia ter ligado um kit de inconsciência, que pá, também eu posso ligar, mas eu prefiro mantê-lo desligado. Vejo 4 motas atrás de mim e o que é que eles fazem imediatamente? Metem-se a ultrapassar os 2 carros, com eu já a ver um carro a meio da curva a subir, do U a subir. Passam os 2 carros, fazem a curva do U pelo meio da estrada, porque entretanto estava um carro ainda mais à frente, com 2 carros a subir. O que é que aconteceu? Eles não se mataram, nem causaram um acidente, porque o gajo do carro que vinha a subir, dos carros que vinham a subir, desviaram-se, ok? Para eles poderem passar. Porque senão tinham causado ali um acidente, que provavelmente, não digo que eles morressem ali, mas ficavam muito maltratados, e provavelmente alijavam outras pessoas também, ok? E isto é aquela inconsciência completamente desnecessária. Qual é a necessidade de eles fazerem isso? Pá, querem fazer esta estrada livre? Malta, uma dica, venham aqui durante a semana, ok? De manhã, pá, e às 10 da manhã, já tive a oportunidade de fazer esta estrada livre, sem apanhar um único carro para cima ou para baixo. Pá, façam isso, pá, e às 10 da manhã, 10, 11 da manhã, pá, não têm oportunidade, vão um fim de semana ao autódromo, pronto, esperem por um track day. Hoje em dia pagam 70 e qualquer coisa euros, se tiverem uma moto pronta para track day, investem um bocadinho nos pneus, depois até podem ficar para a estrada, pá, e não matam ninguém, quer dizer, podem-se matar a vocês, se tiverem falta de jeito, mas, pá, não metem em risco nada nem ninguém, ok? Controlem um bocadinho aí os vossos egos. Lá está, eu gosto muito de, mas isso é porque eu gosto de curtir a minha moto e aquilo que eu gosto. Por exemplo, já recebi muitas vezes a pergunta, então e top speed dessa moto? Pá, dei uma vez 200 e qualquer coisa, não me dá gozo absolutamente nenhum, pá, zero, garanto-vos, zero mesmo, agarrar numa moto, ir ali para a 5 a 16, prega fundo, vamos embora, pá, não me dá gozo absolutamente nenhum. O que eu gosto de curtir numa moto é isto, ok? É isto, é deitar-me na curva, e por isso é que eu tento fazer as curvas depressa, mas fazer as curvas depressa não é fazer as curvas de forma inconsciente, muito menos, por exemplo, vir aqui já podia ter ultrapassado, provavelmente já podia estar ali à frente, ter ultrapassado estes carros todos, mas prefiro vir aqui atrás, devagarinho, porque vem trânsito do outro lado, pá, eu não estou a tirar tempos com ninguém, ok? Infelizmente, é assim que tem funcionado, principalmente aqui do Cabo, e achei por bem vir aqui a esta estrada, porque primeiro não vim aqui de manhã e estava-me a apetecer fazer a estrada, lá está, nem que fosse assim, mas estava-me a apetecer fazer, e achei pertinente este tema, porque é uma coisa que eu sinto isto, há muita malta que tem medo, entre aspas, ou prefere não falar disto, porque acha que, depois vou receber muitas críticas, e porque depois vão dizer que eu também faço. Pá, eu sou o primeiro, lá está, sou o primeiro a admitir que eu muitas vezes gosto de andar depressa e fora dos limites legais de velocidade, para me divertir mais um bocadinho. Não ando é fora dos limites da consciência, são coisas diferentes, ok? Isso são coisas diferentes. Infelizmente, esta ideia surgiu-me devido ao Guilherme, e digo infelizmente porque foi mesmo um acidente que não devia ter acontecido. São daquelas coisas que não deviam ter acontecido, não deviam acontecer,
principalmente alguém como ele. E deixo aqui um grande abraço a todos os amigos e família também do Guilherme. E espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Espero que tenham achado o tema interessante. Deem-me também a vossa opinião sobre este tema, sobre o que é que vocês acham disto, principalmente aqui as idas ao cabo. Eu não sei como é que é, sei que há mais um, não sei se é em Peniche, é? Mais um ponto de encontro normalmente assim aos domingos, não sei como é que é, nunca fui lá, mas deixem-me a vossa opinião também, quero-vos ouvir. Se acham que eu tenho razão, que eu estou a exagerar um bocadinho, que eu estou não sei o quê, eu não me importo com as críticas. Aliás, as críticas são boas, é para nós crescermos e para aprendermos também, não é? Portanto, critiquem à vontade, keyboard warriors, hein? Estejam à vontade, destruam o vosso teclado e o meu, está bem? Estejam à vontade. Malta, espero que tenham gostado do vídeo, um grande abraço e vejo no próximo. Hasta!